Estimadas e estimados munícipes, boa tarde a todas e a todos. Encontramos-nos uma vez mais nesta iniciativa da Câmara Municipal que designámos o Presidente Responde, um espaço que procura responder aos nossos munícipes, a questões que se prendem com a atividade municipal. Esta semana temos 5 munícipes com questões diversas. Eu começarei naturalmente pela primeira, que é do Bruno Lucinda, e cujo assunto se prende com uma situação em São Bartolomeu da Serra, que segundo ele já se encontra, aliás, que vive há alguns anos em São Bartolomeu da Serra, e que diz que há um problema que se prende com a água das sarjetas onde mora, na rua Dr. Evaristo Sousa Gago, número 4, e diz que as sarjetas estão cheias de terra e quando chove muita água corre para a estrada e entra em casa, pelo que precisam de ser limpas. De facto, a situação das... E depois também diz que a situação já foi relatada há algum tempo, mas, no entanto, o problema continua por resolver. De facto, esta é uma situação que, infelizmente, não é única de São Bartolomeu. Temos consciência que, efetivamente, é algo que muitas vezes, não diria muitas vezes, mas acontece mais vezes do que aquilo que seria, obviamente, desejável, em particular logo nas primeiras chuvadas. Neste caso em concreto, posso informar o Bruno de que a Câmara, há 2 dias, 2 dias não, há 3 ou 4 dias atrás, já procedeu à limpeza, segundo a informação que tenho, aliás, no dia 21, procedeu à limpeza da sarjeta, na semana passada, e que está prevista uma intervenção, digamos, mais profunda, que é necessária, que tem a ver com o próprio aqueduto, e vai ter que haver uma intervenção de uma máquina retroescavadora. De acordo com a informação, este serviço já está calendarizado e, direi esperemos nós, se não houver nada de anormal, com brevidade, iremos então concluir a intervenção de modo a resolver o problema e que o Bruno Lucinda não volte a ter água em casa, que é isso que todos nós desejamos. Uma segunda questão é de Maria Luísa Silva, que se prende com um pinheiro nas Comiadas, aqui em Santiago do Cacém. Segundo ela, serve o presente e-mail para alertar e em simultâneo solicitar a Vossa Excelência ajuda na resolução de uma situação que assume porventura poder estar errada, mas que presumo ela ser da nossa responsabilidade, e é, de facto, é da nossa responsabilidade. Tem a ver com, digamos, nas traseiras da sua habitação, existe o campo de ténis, e junto a esse campo de ténis, entre o campo de ténis e a sua habitação, daquilo que dá para perceber, existe um pinheiro a cerca de 1,60 m, um pinheiro manso, da sua propriedade, e que esta árvore está a provocar danos na mesma.
Ou seja, as raízes estão a efetuar a solidez do pavimento, encontram-se vários ninhos de lagartas nocivas para a saúde e com o alargar da copa da árvore, o quintal está sistematicamente coberto de lixo. Houve uma deslocação ao local, de facto confirma-se que existe lá este pinheiro manso, a cerca de 1,5 m do terreno privado, que é da propriedade da Maria Luísa Silva. Confirma-se que efetivamente existem raízes superficiais junto ao muro, que delimita o terreno. Há de facto uma proximidade excessiva ao edifício e por isso entendem os serviços que fizeram esta avaliação que não estarem reunidas condições para que esta árvore cresça de forma equilibrada, sem que venha a acarretar danos para o edificado contíguo. Por isso, a sugestão que os serviços fazem é que efetivamente se faça uma avaliação de forma a uma eventual remoção da árvore. Nós sabemos que esta questão das árvores é sempre matéria sensível, mas o que é certo é que no próprio espaço existem muitas outras árvores e essas não estão a provocar, não há qualquer risco para pessoas e bens. Naturalmente que este tipo de situação, isto trata-se de uma zona que foi um loteamento que tem talvez cerca de 20 anos ou perto disso, e que muitas vezes as árvores que são muito necessárias, nem sempre em meio urbano, nem sempre são plantadas nos locais mais apropriados, nomeadamente determinado tipo de espécies que efetivamente levantam vários problemas quando começam digamos, a crescer, as raízes provocam danos nos pavimentos, nos próprios muros, nos edifícios, e por isso vamos seguramente avaliar a melhor solução, compatibilizando ou tentando compatibilizar a não provocação dos danos na propriedade da Maria Luísa e, por outro lado, também, naturalmente, manter aquele espaço que é um espaço aprazível, que é um espaço muito interessante e que esta árvore, mesmo que ela seja removida, não coloca, digamos, todo aquele ambiente, digamos, verde à volta do campo de ténis. Uma terceira questão é do Joaquim Fonseca e que tem a ver com o loteamento em Vila Nova de Santo André. Em primeiro lugar, agradece e elogia a Câmara por termos esta nossa forma de comunicação. A questão que coloca pergunta se está previsto e para quando a venda de lotes de habitação no loteamento da Estrada ao Redor, mais propriamente na Rua da Índia, Rua da Goa, em Vila Nova de Santo André. Pronto, nós não é só o Joaquim que tem colocado esta questão, nós fizemos uma alteração ao loteamento, isso foi publicitado nos editais e é natural que as pessoas agora tenham uma expectativa que a Câmara vai vender lotes naquele loteamento. O que lhe posso transmitir é que os lotes, neste momento, não estão servidos de todas as infraestruturas. A Câmara, neste momento, já fez esse levantamento das infraestruturas que são necessárias, porque aquele loteamento encontra-se já numa zona que está parcialmente infraestruturada, já tem arruamentos bem junto ao loteamento. Em todo o caso, ainda existem algumas das infraestruturas que são necessárias, nomeadamente a rede de baixa tensão e iluminação pública, a rede de águas, telecomunicações, pronto, que não exista e que, obviamente, o loteamento tem que ter as mesmas. Aquilo que nós estamos a trabalhar é, efetivamente, poder lançar uma empreitada para a execução destas infraestruturas, que será algo que, pensamos nós, não será muito demorado, e então, logo que tivermos reunidas essas condições, podermos proceder à venda de os lotes, como fizemos há relativamente pouco tempo numa outra zona, também em Vila Nova de Santo André. A forma de o fazer ainda não está definida. Eu creio que
direi eu, de uma forma muito realista, que nos próximos 6, 7 meses seguramente não teremos, direi que até ao final do mandato, se calhar não teremos condições para lançar a asta pública, mas direi eu que num próximo mandato, quem cá estiver, sabemos que vai haver um ato eleitoral, poderá eventualmente ter condições, se houver essa vontade política, de poder, digamos, vender estes mesmos lotes, sabendo nós que, de facto, em particular, em Vila Nova de Santo André, há uma procura crescente de habitação. É certo que a Câmara cedeu gratuitamente um conjunto de terreno à cooperativa Chés André, que está a desenvolver neste momento uma terceira fase. Estamos a falar de habitação unifamiliar e também plurifamiliar, com uma oferta de cerca de 200 fogos. No entanto, eu sei que há procura e a outro tipo de resposta, exato de resposta, que não, para além daquilo que é a cooperativa. A Câmara tem consciência disso. Felizmente, o município é proprietário ainda de terrenos no centro urbano, ou seja, no perímetro urbano da cidade, e por isso admitimos perfeitamente poder, como já referi, voltar a vender lotes, nomeadamente neste loteamento que o Joaquim Fonseca refere. Uma quarta questão é da Marta Faustino, que se prende com um pedido de passadeira na rua Francisco José do Ó, também em Santiago do Cacém. A questão que coloca tem a ver, diz que mora no bairro da Carapinha, na rua Francisco José do Ó, e todos os dias o filho tem que apanhar o autocarro e tem que atravessar a Estrada Nacional 261-3, porque naquele local não existe passadeira. A passadeira está mais à frente, junto ao Café O Pinheiro, e, na opinião dela, não tem utilidade para quem usa a paragem de autocarro. Diz que, inclusive, fez um vídeo para espelhar a situação. Preocupa-se também com os vizinhos, que são pessoas já com idade avançada e com mobilidade reduzida, e veio expostos a esse perigo. Para a colocação da passadeira, dizer que eu também solicitei aos serviços técnicos para fazer uma avaliação. Efetivamente, aquilo que a Marta Faustino coloca corresponde perfeitamente à realidade. Nós, aquilo que estamos a admitir é, de facto, a colocação de duas passadeiras, uma no local que a Marta coloca, e no outro, no atravessamento do cruzamento da Rua da Quinta Velha, que é aquela, para quem não conhece o nome das ruas, que é aquela rua, estrada, que depois segue, que vai dar à estrada nacional que vai para Santo André. Porque também existe ali um outro abrigo, e que também não tem passadeira, ali no entroncamento. Este último que eu estou a referir, que não é aquele que a Marta Faustino se refere como prioritário, nós temos condições mais ou menos imediatas para colocar. A outra passadeira, expor o seguinte: vamos ter que ponderar ainda bem pela seguinte razão. Está previsto a Câmara repavimentar aquele troço da estrada, inclusive vamos ter que fazer ali alguma intervenção a nível de pluviais, e por isso é uma intervenção que não é imediata. Se nós colocarmos lá a passadeira, a seguir vamos repavimentar e a passadeira, digamos, desaparece porque fica tapada pelo novo pavimento. E por isso vamos ponderar aqui os timings. Se sentirmos que esta intervenção que a Câmara prevê fazer ainda, digamos, levará algum tempo, faremos já a passadeira. Se porventura não levar assim tanto tempo, para não estarmos depois digamos, a pintar, a colocar o pavimento e voltar a pintar, podemos aqui aguardar e pedir também de alguma forma a compreensão da Marta. É certo que existe sempre a outra passadeira, eu sei que ela está ali a cerca de, salvo erro, 90 metros,
e também ela própria tem, do outro lado tem um passeio com um lençol alto e que também não é a melhor solução. Exato, são 90 metros. Em todo o caso, nós neste momento não lhe consigo dizer imediatamente quando é que nós vamos lá fazer a pintura da passadeira, porque tem esta situação que ainda temos que ponderar bem e que eu próprio confesso que nestes 3 ou 4 dias que foi colocada a questão, não tivemos tempo ainda para, digamos, tomar uma decisão definitiva, mas, de facto, tem razão, é uma situação que já está identificada, que é necessária e com mais ou menos brevidade iremos seguramente a resolver. Por fim, a quinta questão é da Sofia Gonçalves, que se prende com toponímia no Cercal, na Cerca dos Caeiros, e a questão é quando é que os moradores da urbanização da Cerca dos Caeiros, do Cercal do Alentejo, vão ser informados sobre a alteração das suas moradas, visto que nem sabemos como se vai chamar a nossa rua. E depois te pergunta também quem é que vai suportar os custos da alteração da moradia nos documentos. E o porquê desta alteração, visto que o bairro já ter moradores há 13 anos. Bem, dizer que esta toponímia foi aprovada em 2014, foram divulgados por edital na Junta de Freguesia e pela Câmara Municipal, foram informados o CTT, as Finanças, a Conservatória e o Gabinete de Código Postal. Dizer também que as placas de toponímia estão neste momento a ser colocadas pela Junta de Freguesia, que é quem tem competência nesta matéria, e integram um projeto que foi realizado pelos alunos da Escola do Cercal do Alentejo. Faltam apenas colocar 3 placas de toponímia, porque não estão ainda construídas habitações nesses lotes, onde estão pensadas a colocação das mesmas, que daquilo que eu percebi é para ser colocado nos muros das habitações. Em todo o caso, a informação que a Junta nos prestou é que não vamos aguardar pela construção dessas casas, porque não sabemos quando é que elas poderão vir a ser construídas, que vão ser afixados suportes provisórios, de forma a ser colocadas então as restantes, as tais 3 placas de toponímias que ainda não foram colocadas. Relativamente às outras questões dos custos, há a dizer também que a Câmara aguarda a informação da conclusão para a distribuição dos comunicados, que depois informarão sobre a correspondência entre o número do lote e depois então o número de toponímia da morada. E já agora dizer que isto é uma situação que acontece muito, porque os loteamentos muitas vezes são aprovados, que é o lote 1, lote 2, lote 3, lote 4, mas depois em termos de toponímia, as coisas normalmente, quando são dados os nomes das ruas, depois não corresponde exatamente, o número da porta não corresponde exatamente ao número do lote. Portanto, é uma situação que acontece muito. Nós, aliás, temos vindo nos últimos tempos a implementar algo que eu, em particular, defendo, que é quando os loteamentos são aprovados na Câmara Municipal, ainda antes de começar a serem construídas as infraestruturas, eles devem de ser aprovados logo com a toponímia, ou seja, com os nomes das ruas e com os números das portas, números de polícia, que é a forma de evitar esta situação que a Sofia Gonçalves coloca e, naturalmente, que eu compreendo e tem razão. Relativamente à questão dos custos, aquilo que é, digamos, do ponto de vista legal, e é aquela prática que tem sido, é que os custos são suportados pelos próprios, pelos municípios, sendo que no caso das certidões de toponímia, para os registros e as plantas de localização são gratuitas, a Câmara isenta, naquilo que respeita à Câmara isenta. Normalmente aquilo que também acontece é que as pessoas, quando fazem, nomeadamente, digamos, a renovação do cartão de cidadão, aproveitar esse momento para fazer a alteração da morada. Nas finanças, presumo eu que não tem custo a alteração da morada, é uma questão que se pode até fazer online. O cartão de cidadão, aí sim, julgo que tem um custo associado, se não for
não for no âmbito da renovação, em todo o caso, naquilo que respeita à Câmara Municipal, os custos que têm a ver com as certidões que são emitidas pela Câmara, nós isentamos. Eu respondi às 5 questões, presumo eu que pelo menos tentei responder a todas elas. Existe uma sexta questão de um partido político, que é, neste caso, da Juventude Popular do Distrito de Setúbal, que coloca aqui um conjunto de questões à Câmara e que eu já disse aqui, penso eu que há umas sessões atrás, este espaço não é um espaço para discussão político-partidária. O CDS tem representação tanto na Câmara Municipal através de um vereador como na Assembleia Municipal, com 4 deputados municipais, fruto da coligação entre o PSD e o CDS, e esse é o fórum apropriado para colocarem as questões que se prendam do ponto de vista partidário. Não vamos ocupar aqui um espaço que é para os cidadãos, que é para as pessoas, com questões do ponto de vista político-partidário. Se o CDS ou um outro partido qualquer tem questões para colocar à Câmara Municipal, através do Estatuto da Oposição, tem também essa ferramenta legal, que está prevista na lei, ou então através da sua representação nos órgãos municipais, seja na Câmara Municipal, seja na Assembleia Municipal. Não é meu timbre fugir às questões, até porque terei todo o gosto em respondê-las, mas respondê-las-ei num outro fórum que não este, porque, repito, este é um espaço que nós criámos para as pessoas, para a colocação dos problemas, não para um espaço de discussão político-partidária. Sendo assim, está terminado por hoje o nosso espaço de resposta. Agradecer uma vez mais a todas e a todos aqueles que nos colocaram questões e que têm colocado questões também nas semanas anteriores. Cá nos encontraremos na próxima semana. Uma boa tarde a todas e a todos e até para a semana com muita saúde.